Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, eu peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões para fortalecer o canal e vir novas notificações, tá, pessoal? Óbvio que vai fazer isso depois que assistir o vídeo. E eu agradeço muito, gente, tá? Então, o conteúdo de hoje, gente, é sobre a energia das palavras, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, muitas vezes, né, ou algumas vezes, a gente tem que cuidar o que a gente fala, né? O que eu quero dizer com isso, gente? As palavras, pessoal, elas têm energias, dependendo da palavra que a gente fala. Energia positiva, negativa, a maneira que fala, qual a intenção, tudo, tá, pessoal? Né? Então é o seguinte, né? Assim, tipo, coisas assim que a gente fala, principalmente as mães, né? Não falo que todas, mas algumas, né? Assim que, tipo, o filho, ele não tá indo bem na escola, ou ele tá muito rebelde, coisas que acontecem, né? Principalmente na adolescência, ou é uma criança muito agressiva, e assim vai indo, tá? Daí, em vez da mãe, ela dá um apoio pro filho, tá? Para ver se o filho ele melhora. Não. O que que acontece? Tem algumas mães que, infelizmente, elas falam: isso aí não presta para nada. Isso aí, elas nem falam, não chamam nem de filha, elas falam isso aí, tipo qualquer coisa, sabe? Tem algumas mães que fazem isso, tá, gente? E elas não têm noção a gravidade que tem isso pro filho, tá? Por incrível que pareça. E para elas também, futuramente, tá? Porque quer queira mãe, quer queira ou não, gente, a mãe acaba sofrendo, tá? Sofre, tá? Daí quando o filho ele tá na pior. E às vezes é por palavras que a própria mãe sempre falou em relação ao filho, tá, gente? Aquela coisa, né? Tem um ditado assim, praga de mãe pega, né? Infelizmente, tá? E palavras negativas pegam, óbvio, tá? Então, assim, em vez, né, de estar falando essas coisas do filho, essas palavras, isso aí não tem futuro, ou às vezes, né, tem crianças ou adolescentes que são, assim, difíceis de lidar, né, e a mãe, às vezes, perde tanta paciência,
tá? Que ela diz assim, que se exploda. Gente, isso não se fala para um filho, tá? E também tem aquela coisa assim, falar mal do filho para os outros, por mais que o filho ele tá dando problema, também não se deve de fazer, tá? Para começar, tem uma coisa, o que acontece dentro da família ali, tá? Principalmente em relação a filho, marido, esposa, tudo isso aí, tá? Família. Tem situações que acontecem ali que não se fala para outras pessoas, nem mesmo às vezes para parente, tá, pessoal? Não se fala, tá? E porque é o seguinte, já começa assim, a própria pessoa, ela tá já falando mal, tipo, sem querer amaldiçoando, no caso, né? Daí a outra pessoa tá ouvindo, dependendo da outra pessoa, tá? Se ela é uma pessoa invejosa, de má índole, que não quer ver o bem das outras pessoas, tá, gente? Por incrível que pareça, existe pessoas assim, que não quer ver o bem dos outros. Agora imagina alguém vir para ela e ela começar a falar mal do filho. E aí? Tá? Ela já tá botando energia negativa no filho, sem querer. Aquela pessoa também já está colocando energia negativa também sobre o filho dela, tá? Olha só. E aí, como é que fica, pessoal? Né? A criança, o adolescente, até um filho adulto, no caso, né? É brabo, né? Então, assim, tem pessoas, pessoal, que não vão para frente, às vezes não consegue realizar seus sonhos, os seus projetos, tá? Às vezes por causa disso, tá? Da própria mãe só falar mal do filho, só botar defeito no filho, tá? Assim, não procurar ver o lado bom do filho, tá? Óbvio que tem, às vezes, filhos que, né, tipo, filhos que se perdem mesmo, né, que se tornam dependentes químicos, tá, gente? Que tá tendo muito, né, e outras coisas aí que fazem, tá? Que vão para prostituição, essas coisas assim, que nenhum pai, nenhuma mãe que ama o filho de verdade, tá? Jamais ele vai desejar isso pro filho, tá? Mas mesmo assim, sabe, não se deve de estar toda hora falando mal do filho, botando sempre defeito do filho, tá? Então as palavras têm força, gente, e muita, tá?
Mesma coisa é a esposa que vive falando mal do marido. Ai, que o fulano é mulherengo. Ai, que o fulano não ajuda em casa financeiramente, é só eu. Ah, que o fulano ele não me ajuda a cuidar da casa, não me ajuda a cuidar dos filhos, sabe? Isso também é ruim, tá, gente? É a mesma coisa. A esposa fala mal do marido, ainda vai falar para uma amiga que ela nem imagina que essa amiga, de repente, né, nem se sabe se a amiga não é apaixonada pelo marido, por mais que ela fale mal, tá? Ou essa amiga não presta mesmo, como eu falei, é daquelas pessoas que não quer o bem de ninguém, adora ver os outros para baixo. Daí a amiga também começa a botar energia pesada em cima, tá? Pessoal, aquela coisa, falando mal do marido, vê se dá um jeito dele mudar. Agora, se ele não mudar, meu amor, sabe qual é a melhor maneira? É se separar, tá? Sabe aquele ditado? Melhor sozinha do que mal acompanhada, meu bem, tá? Tem muita mulher aí que tem mais de um filho, tá? Que se separou do marido, qual motivo, não sei, tá? Mas algum motivo teve para ela se separar, não foi em vão, tá? Essas mulheres estão criando muito bem os seus filhos, pagando as suas contas, tá? Óbvio que o marido, o ex-marido, que é o pai dos filhos, ele tem que ajudar financeiramente, tá? Da pensão, se tiver algo a mais para ajudar, ajuda, ainda mais se é para os filhos, tá? E fazer uma visita para os filhos, tá? Mas essas mulheres aí que eu conheço que chegaram ao ponto de ter que se separar, elas vivem muito bem, obrigada. Tá, gente? Então não precisa tá ali sofrendo e tudo por uma pessoa que não faz questão de mudar a postura dela, tá? Pega e se separa, é melhor, tá? E mesma coisa o marido. Agora, marido que fala mal de esposa, né? É o seguinte, o homem não presta, tá? Aí. Mesma coisa, tá ruim, meu bem? Se separa. Vai viver a tua vida, tá? Que é bem melhor, em vez de estar falando mal, tá? E outra, essa coisa de ficar falando mal do cônjuge, gente, piora ainda mais o relacionamento. Sabia disso? Não resolve nada. Nada, gente, tá? E assim, outra coisa, por que não se deve de falar de projetos para ninguém, tá? Também por causa de palavras negativas, tá? Sempre vai ter alguém que
vai vir e vai fazer aquela pergunta bem boba, tá? Será que vai dar certo? Ou até mesmo já afirma: olha, tu tá perdendo teu tempo. Qual é a palavra negativa nessa frase? Perdendo. A pessoa já tá afirmando que tu é uma perdedora, tá? A palavra perdedor é uma palavra muito negativa, tá, gente? Pode reparar nisso, tá? Essa frase, tu tá perdendo teu tempo. Isso não tá com nada. E aí? Palavra não, nada. Tá? Juntou assim duas palavras. Imagina a energia que tem essa frase. Não tá com nada. Tu não tá com nada. Bah, pior ainda. A pessoa tá te botando, né, lá no chão, né? Tá? É só reparar como tem frases, tá? Só com uma ou duas palavras já tem uma energia pesada, negativa, tá, gente? Então tome muito cuidado quando vai falar com as pessoas, tá? E se cuide também dessas pessoas que vêm falar esse tipo de coisa, tá, gente? Tá? Que essas frases não tá com nada, tá perdendo teu tempo, ah, que se exploda. Olha só, explosão. Gente, é uma palavra muito pesada também, tá? Uma coisa que as pessoas falam, às vezes, eu assim não ouço mais ninguém falar essa palavra, tá? Faz tempo que eu não ouço assim alguém falar. Eu, muitos anos atrás, quando eu não tinha noção sobre energias, né? Assim, né? Que as palavras elas são muito fortes, né? Eu falava muito essa palavra e às vezes vinha alguém e me corrigia, dizia, não fala isso, que tu mesma tá trazendo uma energia ruim para ti. Sabe qual é a palavra, gente? Que tem algumas pessoas que falam, eu falo algumas porque eu mesma faz tempo que eu não vejo alguém falar essa palavra. Eu vou dizer para vocês que às vezes quando acontece alguma coisa, que algo não está sendo resolvido, uma situação chata, seja o que for, a pessoa acaba falando isso aí, tá? E sem querer ela mesma tá trazendo energia negativa para ela, vibração negativa, tá? A palavra é, gente, azar. Tem gente que fala isso, diz azar. Bem assim, tipo a mesma coisa que falar dane-se, gente. Olha só, dane-se também é a palavra, né? É um verbo que também é bem grave, é de dano,
tá? É aí que tá, chamar a criança de danada, tá, gente? Tinhosa. Sabe o que que é tinhoso? Sabe o que que é? Tá? Eu li num livro até, e até uma vez uma evangélica mesmo, né, uma avó, uma criança, né? Assim falou, ai, ele é tinhoso. E essa senhora evangélica foi diz, não chama ele de tinhoso. Sabe por que isso? Tá? Poucas pessoas sabem que tinhoso, tá? Pelo que eu li no livro, pelo que eu entendi, pessoal, tinhoso tem a ver com coisa ruim, com coisa ruim, tá? Foi o que eu entendi. E não é bom chamar a criança de tinhosa, qualquer pessoa que for, adulto até, de tinhoso, pessoal, tá? Que daí traz uma vibração muito ruim também, tá? Chamar a pessoa de desgraçada. Isso aí, então, gente, nem pensar. Para chamar uma pessoa de desgraçada, tem que ter muito ódio dela, muita raiva da pessoa, tá? E tem uma coisa, gente, mesmo estando com raiva e com ódio, tá? Sem querer a pessoa que tá falando isso para outra, ou tá falando da outra, fazendo comentário, chamando a pessoa dessa palavra, quer queira ou não, mais tarde vai voltar essa energia para ela, tá? Ela pode até arruinar a vida de uma outra pessoa com essa palavra, tá? Mas vai voltar para ela essa energia que ela emanou de chamar a pessoa de desgraçada, tá? E tem gente que fala de brincadeira, às vezes. Ah, seu desgraçado. Como se fosse um elogio. Isso não é elogio, gente. Eu, pelo que eu sei, chamar a pessoa de desgraçada, tá? O que que é? Uma pessoa sem a graça de Deus, tá? Uma pessoa sem luz, tá, gente? Que eu saiba isso, tá? Pessoa sem luz, sem a graça de Deus, é por aí, gente, tá? Pessoa que tá com os caminhos delas arruinados, tá? Por mais que fale até tipo assim de brincadeira, não querendo ofender, gente, sem querer, tá emanando energia negativa para a pessoa, tá? Eu assim, eu já vi pessoas falando assim de brincadeira, sem querer ofender. Só que é o seguinte, elas não imaginam, tá? De repente é uma pessoa que elas gostam bastante, amam aquela pessoa, assim, eu digo amar não só de amor, amor de namorado, namorada, esposo e esposa, tá, gente? Amor assim, de amizade, amigo, colega, essas coisas, tá? Sentimento amor, gente, ele tem vários sentidos, tá? Não confundo as coisas, tá?
Então a pessoa fala de brincadeira, sem querer ofender, mas sem querer ela está emanando para outra pessoa uma energia negativa, tá? Falar nisso, eu acho que de tanto eu comentar dessas palavras aqui no vídeo, o meu incenso parou de queimar e eu vou queimar ele novamente. Só um momento, pessoal. Ai, ai. Para ver, gente, né? Para ver como essas palavras elas têm uma força negativa muito grande, tá, gente? Muito assim forte, tá? Que até o incenso ali se apagou. De repente, era até para não dar força no que eu estava comentando aqui com vocês, tá? Então, gente, é isso, tá? Tome muito cuidado ao falar as coisas mesmo de brincadeira, tá? Eu já vi uma vez a madrinha de um cara, ele fazendo um comentário, lá no tempo que ele era criança, esse cara que eu tô falando é afilhado dela, tá? Madrinha de batismo mesmo, de igreja. Olha só que ela falou, esse desgraçado que não sei o que, isso que é aquilo, tá? Ela não falou pra ofender, falou de brincadeira, chamou ele de desgraçado de brincadeira. Só que é o seguinte, ela é madrinha dele, tá? E tem aquele ditado, praga de madrinha pega, tá? Sem querer, ela emanou energia pro afilhado, pro próprio afilhado, gente, tá? Então, tome cuidado, não falam essas palavras pra ninguém, tá? E se alguém vir para vocês e falar essas palavras, frases negativas, tá? Principalmente se tu te sente machucado, né? Magoado com isso, tá? Que daí é pior ainda, né, gente? Que a pessoa ela custa a transmutar isso. O que é transmutar, gente? Tá? É mudar a energia negativa para positiva, tá? Óbvio que dependendo do que a pessoa fala pra gente, é muito difícil a gente mudar essa energia, tá? Para melhor, tá? Mas é preciso, pessoal. Daí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Rezem para o anjo Zadkiel, tá? Que é do raio violeta. Não sei se vocês já ouviram falar. O raio violeta, tá? Ele é feito para transmutar as energias, tá? Tanto de palavras desses tipo, como discussão, briga, tudo que tem energia ruim, tá? O raio violeta, no caso, a chama violeta, né? É mais correto de falar. A chama violeta, pessoal, ele tem a função de mudar a energia dessas situações, tá? Do negativo para o positivo, tá? E o arcanjo dessa chama é o arcanjo Zadkiel,
pessoal, tá? Ah, mas eu não tenho oração de Zadkiel, não tenho oração da chama violeta. Pessoal, hoje em dia tá muito fácil de conseguir essas orações, tá? Quem tem celular, clica ali no Google que vai achar vários, tá? Tem até vídeos com as orações, tá? Tem livros que falam sobre chama violeta, sobre arcanjo Zadkiel, orações de Zadkiel, sobre chamas violeta também, tá, gente? Fazem isso, tá? Assim, que é muito bom, assim, a oração de Zadkiel, né? E a chama violeta, a pessoa fazendo, tá? Ele funciona mesmo, tá? Eu falo isso porque eu tenho experiência disso, tá? Assim, eu acho que para a pessoa falar certas coisas, ela tem que ter experiência, tá? Não viver só da teoria. Viver da teoria é muito fácil, tá? Qualquer um vive, qualquer um é sabido daí. A pessoa tem que ter experiência, tá? Para falar sobre certos assuntos, tá? Então eu tô sugerindo o arcanjo Zadkiel, que ele é o arcanjo da transmutação, e a chama violeta, que é também da transmutação, e que é a chama de arcanjo Zadkiel, tá, gente? Aqui eu tenho um livreto até, tem uma oraçãozinha aqui bem pequena, tá? E eu vou ler para vocês e vou botar na descrição, tá? Do vídeo, tá? Para vocês, tá? É assim, essa pequena oraçãozinha, tá, gente? Vocês oram 3 vezes, tá? Para dar um up, tá? Se no caso tu discutiu com uma pessoa, se uma pessoa te ofendeu muito, ou tu estava num lugar que aconteceu alguma situação, mesmo não sendo contigo, mas foi uma situação muito ruim, tipo, algumas pessoas brigaram ou houve um assalto naquele lugar e te deixou muito abalada, gente, tá? Daí faz essa oração, tá? Ela é bem pequena, isso aí, com o tempo, praticando essa oração, a pessoa se lembra até de cabeça, que ela tem 2 frases, gente, tá? 2 frases, tá, gente? Para pessoa se sentir melhor, tá? Eu vou ler agora aqui, tá, gente? Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Tá? 3 vezes eu repeti isso, tá? Óbvio que tem mais orações, tá? Da chama violeta, fogo violeta, tá? É a mesma coisa. Orações do arcanjo Zadkiel também, tá, pessoal? É só procurar que vocês acham e vale muito a pena, gente. Muito a pena,
tá? Comecem a praticar essas orações, que vocês vão ver que vai melhorar um monte, vai resolver, tá? Essa situação negativa, tá, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Tchau.